Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita, pela Rádio Ativa Comunicações. Chegamos no quarto domingo do Advento. Estamos encerrando nesta semana o tempo de preparação para o nosso Natal. E o profeta Isaías hoje, ele fala sobre um sinal. O sinal que Deus daria. E ele anuncia que uma virgem conceberia e dará à luz um filho, conceberá, melhor dizendo, e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Emanuel, Deus conosco. E essa profecia nós sabemos, escrita mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer, vai se realizar, vai se cumprir, e nós hoje somos testemunhas de que Deus está conosco. Ele é o Emanuel, caminha conosco. Aqui o rei Acás, ele não soube ou não quis ler os sinais. E aí nós nos perguntamos, será que nós estamos sabendo ler os sinais do tempo? Às vezes não somente, quando se fala sinal do tempo, o pessoal fica pensando somente no fim do mundo. Não, na nossa própria vida, na nossa saúde, na nossa família, nós sabemos ler os sinais? Se nós prestarmos atenção, por exemplo, eu sempre digo que febre não é doença, e realmente não é. Mas a febre, ela é um sinal. E a gente precisa ler o sinal da febre. Porque a febre é um sinal que o corpo dá de que tem alguma coisa errada. Tem alguma infecção, alguma inflamação, tem algum ferimento interno. Então a febre é um sinal. Por exemplo, uma família, aquele filho que fica trancado dentro do quarto o dia inteiro, que não quer almoçar, não quer jantar, é um sinal para a família. Alguma coisa, é como que uma lâmpada amarelinha acendeu. Aquele filho que dormiu fora de casa, chegou em casa às 5 horas da manhã, não quer falar para o pai onde estava, com quem estava e o que estava fazendo. É um sinal. Então, a gente precisa aprender a ler os sinais. E Deus nos fala através de um monte de sinais. Inclusive, como nós vimos no Evangelho, nos sonhos. Todos nós, em todas as noites nós sonhamos. É que no outro dia a gente não lembra. Tem noite que a gente lembra, mas não é todo dia que a gente lembra o que sonhou. E às vezes Deus fala conosco, assim como falou com José, também através dos sonhos. Veja que depois, na segunda leitura, escrevendo aos Romanos, Paulo, ele soube muito bem ler os sinais de Deus em sua vida. E ele se apresenta como esse servo, esse apóstolo, esse escolhido. E ele fala que o papel do cristão é testemunhar no mundo com a nova vida em Cristo. E esse testemunhar, eu sempre lembro, porque quando a gente fala testemunho, as pessoas pensam logo alguém pegar o microfone e contar a sua história de vida. Mas eu fico com o pé atrás, às vezes, com esse tipo de testemunho. Às vezes você vê uma pessoa pegar o microfone, fica meia hora falando. 25 minutos, a pessoa fala da ação de Satanás na vida dela. E aí lá no finalzinho ela fala do que Jesus fez. A gente deve exaltar aquilo que Jesus faz em nossa vida. E às vezes o bom testemunho é aquele que nem palavras tem. É a nossa vida. É quando as pessoas olham e falam, aquela mulher é uma mulher de Deus. Aquele pai é um bom pai para os seus filhos. É esse o testemunho que Deus quer de cada um de nós. Ao ler o Evangelho de hoje, eu faço uma comparação aqui. Hoje o Evangelho que nós lemos é de Mateus. Se nós olharmos o Evangelho de Lucas, lá nós vamos encontrar a anunciação do anjo a Maria. E aqui em Mateus a gente encontra a anunciação do anjo a José.
só que em sonho. Maria, ela deu a luz a Jesus, e José deu o nome, porque o anjo fala que José teria que dar o nome de Jesus. E aí eu lembro, meus irmãos, Maria deu a luz, José deu o nome, e todos nós devemos dar honra e glória ao nome de Jesus. Lembrar, a encarnação de Cristo, muita gente não sabe, mas às vezes quando nós estudamos um pouquinho, a gente lembra lá, o sinal que nós fazemos da cruz. A gente sempre na cruz, sinal da salvação, da redenção, onde Cristo fez seu trono para nos salvar. Mas quando nós traçamos o sinal da cruz, tem uma coisa interessante para a gente pensar. Eu não falo em nome do Pai, e eu desço traçando uma linha vertical, né? Pai e Filho. O que significa essa vertente? Significa que o Pai, pela ação do Espírito Santo, envia seu Filho no seio da Virgem Maria. O Pai manda o Filho se encarnar no seio da Virgem Maria. É o divino que desce e se encontra com o humano, se encontra com a nossa humanidade. E depois nós traçamos, colocamos no ombro esquerdo para simbolizar essa humanidade, e no ombro direito a divindade. Então, em Cristo se dá o encontro da divindade com a humanidade. Quando nós também hoje lembramos que acendeu a quarta vela, então aqui hoje nós temos todas elas acesas. É a plenitude da luz. E essa chegada plena da luz é Jesus que já está no meio de nós. É Jesus que já se encontra no ventre de Maria. Maria que com José dão exemplo da espera que o advento quer nos ensinar. Assim como hoje, no meio de tantas dificuldades, de tantas adversidades, nós somos chamados a manter viva a nossa esperança. Nós vemos que José entrou em crise. E por que entrou em crise? Aí eu faço uma memória para a gente poder entender isso, porque muita gente às vezes não entende. Os costumes da época, os costumes dos judeus. Como é que se fazia o matrimônio? Geralmente, eram os pais que combinavam o casamento. O pai da noiva e o pai do noivo combinavam. E às vezes os noivos nem sabiam. Ou então, às vezes, o pai da noiva combinava com o noivo. E a noiva sequer sabia. Prometia. Então você fala, estar prometida em casamento. E na situação que está aqui no Evangelho, nós vemos que Maria estava prometida em casamento a José. Para a gente poder entender, é como se a gente dissesse, estavam noivos. Mas não moravam juntos, não coabitavam, diz a palavra de Deus. Mas aqui, já como eram considerados como se marido e mulher fossem, se um traísse o outro, era considerado adultério. E nós vemos que Maria se apresenta como grávida, e José então, porque ele amava muito Maria, e ele sabia que se ele dissesse, esse filho não é meu, Maria seria apedrejada em praça pública, porque era essa a pena para o adultério. Então o que José pensou? Eu vou fugir, porque aí a culpa fica sobre mim. Vão me chamar de fugitivo, vão dizer que eu abandonei minha esposa e meu filho, mas pelo menos ela vai ser poupada, ela não vai ser morta. Mas quando ele pensou isso, Deus vem em sonho pelo anjo para dizer a ele, não, ela está grávida do Espírito Santo, o filho que vai nascer dela é o Filho de Deus, que você tem que pôr o nome de Jesus. Então, aí entendendo desta forma, então José aceita ser o guardião. José aceita ser o responsável por Maria, que tão jovenzinha iria enfrentar essa gravidez. E ali naquele momento então, acontece
esta união. Então, ali está a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E ali eles estão na alegre espera do nascimento de Jesus. E o que nós estamos fazendo no Advento? Eu sempre faço, então, uma comparação. O tempo do Advento é como o tempo de uma gravidez. Todo mundo aqui entende o que é a gravidez, as mulheres, os pais, todo mundo já teve uma mulher grávida em casa. Então sabe o que é o tempo da gravidez. Durante a gravidez de uma mulher, o seu corpo passa por inúmeras transformações físicas. A mulher também tem transformações psicológicas. Tudo isso para acomodar o novo ser. Então, nesse tempo de gravidez, vai se adequando, vai se modificando. Então, nós também, no tempo do Advento, temos que ir mudando hábitos para poder receber Jesus. Voltando para a casa que está lá, a mulher grávida. Na casa onde tem uma mulher grávida, tudo é preparado. É o pré-natal, são os exames médicos, consultas, retornos. É o enxoval que vai se fazendo. É o bercinho que arruma, que compra. É o carrinho. Tem gente que enfeita a parede com desenhos e que não sei o quê. Então cria-se aquela expectativa por causa daquela criança que vai chegar. Mas é uma espera alegre, na expectativa de se perguntar, na curiosidade, que jeito que vai ser? Será que vai ter olhinho azul? Vai ter cabelinho enrolado? Vai puxar para a mamãe? Vai puxar para o papai? Então fica aquela expectativa. E aí a criança nasce. E quando a criança nasce, todos os hábitos da casa mudam. Por isso que a gente faz essa comparação. Porque se nós vamos celebrar o nascimento de Jesus, a gente diz, ele tem que nascer primeiro dentro do coração de cada um de nós. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Na casa que tem um nenenzinho, né? Não pode fazer barulho, pode? Estou dormindo. Ah, ligou o som, abaixa esse som. Aqueles truqueiros que gostam de jogar truco, aqui não joga mais truco. Vai acordar a criança. Vai jogar para outra casa. Então se mudam os hábitos. Apaga a luz, acende a luz. A porta vai bater. Então se nós vamos receber Jesus que nasce em nossos corações, já temos que começar a pensar que temos que modificar muitos hábitos nossos. Como aquela casa que recebe um bebezinho, que recebe uma criancinha. E aí sim, nós vamos entender o verdadeiro sentido do Natal. Que continua sendo um grande mistério, sim. Porque às vezes mesmo aqueles que não são cristãos, que não acreditam em Jesus, mas quando chega nessa época do Natal, parece que o coração amolece, quer fazer caridade, estende as mãos, amizades, quer reencontrar familiares, amigos. É um clima diferenciado. Mas nós, como cristãos católicos que somos, precisamos tomar cuidado para não deixar o nosso Natal se contaminar de coisas que não são do Natal. Eu costumo dizer, nos nossos presépios, por exemplo, vamos tomar cuidado com o ouro e com a prata, porque ele nasceu no estábulo. Não vamos colocar bonequinho de Papai Noel no presépio. Lá você não tem, né? Por quê? Eu tenho alguma coisa contra o Papai Noel? Não. Papai Noel é que nem mula sem cabeça, lobisomem, saci pererê, como é que chama? Cuca. É um personagem da fantasia do mundo das crianças. E deixa, não é pecado tirar fotografia com o Papai Noel. Deixa a criançada se divertir com o trenó do Papai Noel. Não tem problema nenhum. Mas não vamos colocá-lo no presépio, porque o presépio não é o lugar dele. O presépio é o lugar de Jesus. O Natal não é a festa do Papai Noel. O Natal é a festa de Jesus. Portanto, nós cristãos católicos temos a obrigação de resgatar esse verdadeiro sentido do Natal. E para encerrar, eu lembro, olhar para esta família que o Evangelho e a liturgia de hoje fala. E aí eu digo para vocês, que nós homens, nós não somos castos,
como José. Vocês, mulheres, vocês não são puras como Nossa Senhora. Vocês, crianças, não são tão inocentes e tão santos como Jesus. Mas nós somos chamados no Natal a olhar para a família de Nazaré. Para que você, homem, possa se parecer com José. Para que você, mulher, possa se parecer com Nossa Senhora. E para que vocês, crianças, possam se parecer com Jesus. E o Padre Zezinho canta isso numa bela canção que, se vocês souberem, eu queria que cantassem comigo. Ele diz assim, vou cantar apenas uma estrofe. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Em pé, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor.